Algumas pessoas, elas gastam a sua vida inteira tentando chegar a acordos com injustiças que foram feitas com elas. Subhanallah, com algumas injustiças que foram feitas com elas, e elas tentam chegar a algum acordo a respeito disso, pensar a respeito disso. Por que eu causei tanta dor por essa pessoa ou para essa pessoa? Por que eu pensei isso? Por que eu pensei em fazer isso ou aquilo também? Isso é entendível, porque às vezes não tem explicação, subhanallah. Não tem uma explicação que você pode chegar nessa vida. Não tem explicação lógica para isso. E algumas pessoas passam a vida toda a respeito disso. Outros tomam essa dor que eles tiveram ou experimentaram, subhanallah, e decidem ser um alívio para a dor dos outros. Elas decidem aliviar e reconhecem que elas tiveram essa dor e aliviam outras pessoas com a pessoa que teve uma dor semelhante a ele, subhanallah. No caso do profeta, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ele passou por todo tipo de dificuldade que nós podemos imaginar. E por ele ter passado por todo tipo de dificuldade que você pode imaginar, ele, sallallahu alaihi wasallam, ele reconhecia essa dificuldade, reconhecia as dificuldades que a pessoa tinha. Tipo, quem era mais rejeitado do que o profeta sallallahu alaihi wasallam? Quem era mais pobre do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quem conhecia a respeito de vulnerabilidade emocional mais do que o profeta sallallahu alaihi wasallam? O profeta sallallahu alaihi wasallam conhecia todo tipo de dor e todo tipo de vulnerabilidade também. E por causa disso, fazia ele estar melhor equipado, fazia com que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava mais equipado e melhor equipado para cuidar das pessoas, que caso contrário, ninguém notava essas pessoas e eles estavam sentindo o quê? Aquela dor, subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele, subhanallah, ajudava essas pessoas porque ele estava bem equipado. Como Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão Sagrado, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ اللِّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Subhanallah, esse versículo, o significado disso é o quê? Que as pessoas, quando elas estiverem em dor, quando elas estiverem com dor, elas irão pedir o quê? Elas irão pedir ajuda. Quando elas estiverem em necessidade, elas vão pedir também. E há pessoas que serão perdoadas às vezes, subhanallah, por conta do quê? Por conta da sua dignidade, por conta do seu senso de pudor. Pois isso, subhanallah, se a gente pensar a respeito disso, essas pessoas, elas não querem pedir ajuda, porém elas pedem ajuda por um momento extremo ali, subhanallah. Então, essas pessoas terão perdão por conta da sua dignidade. E se você é uma pessoa que, subhanallah, que ora à noite, reza de madrugada e dá uma atenção extra, uma atenção especial para o seu Senhor, para Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto os outros dormem, isso te equipa melhor, deixa você melhor equipado para ter uma boa disposição, subhanallah, e para dar uma atenção melhor para as pessoas. Para que você, quando as pessoas vissem para você, você dá uma atenção melhor para as pessoas, para aqueles que estão, subhanallah, durante o dia buscando a sua atenção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam superou a todos em relação a isso. Neste ato de o quê? De dar atenção para as pessoas. As pessoas pediam atenção para ele e ele estava lá, presente. As pessoas buscavam a atenção dele, pediam ajuda para ele, ele estava sempre presente. E uma das coisas que Ali radiyallahu anhu, ele menciona é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele aliviava as pessoas de três questões, de três coisas. Subhanallah. Ele nunca rebaixava as pessoas ou abusava das pessoas. Ele nunca rebaixava aquelas pessoas que estavam ao seu redor, subhanallah. Assim era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionava o quê? Mencionava as pessoas, ele não falava sobre a pessoa, sobre o quê? Desmerecendo aquela pessoa. Desmerecendo a pessoa de alguma maneira. Ele sempre falava daquela pessoa a respeito de uma coisa boa. A segunda coisa é que o profeta sallallahu alaihi wasallam não olhava para a falta das pessoas, ele não olhava para os assuntos que são privados, não olhava para os assuntos que são vergonhosos para nós, subhanallah. E tipo, às vezes quando nós perguntamos para as pessoas a respeito de alguém, nós estamos perguntando de uma maneira tipo meio que escondida, sabe? Tipo, você quer saber, você ouviu falar sobre aquela pessoa, você ouviu falar sobre fulano, ciclano, tipo, o que nós estamos buscando naquele momento é alguma coisa que, tipo, o que você sabe a respeito dessa pessoa, essa pessoa está aprontando, nós estamos buscando, na verdade, as faltas dessa pessoa. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele nunca perguntava sobre uma pessoa
de uma forma, tipo, sobre os seus assuntos privados, ou os revelando o quê? Revelando aquelas coisas que são vergonhosas para nós, subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não fazia essas perguntas sobre essas questões privadas das pessoas, as questões íntimas. E a terceira coisa é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele nunca falava a não ser assuntos que o quê? Que ele não esperava recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não esperava recompensa por aquilo que ele falava, subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não o machucava com o quê? Com calúnia ou fofoca. O profeta sallallahu alaihi wasallam não falava uma conversa que o que te deixasse com vergonha, mas ao contrário, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava a respeito das pessoas de uma forma que mostrava preocupação. Perguntava para as pessoas de uma forma que mostrava preocupação. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele notava a sua falta, o que ele fazia? Então ele perguntava sobre você, não de uma maneira que tipo, eu tenho ouvido alguma coisa sobre essa pessoa, ou não sei, cadê aquela pessoa, o que ela está fazendo nesse momento? Não, ele sallallahu alaihi wasallam não fazia esse tipo de pergunta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele também via coisas que as pessoas não costumavam ver. Os outros, as pessoas comuns, não costumavam ver, subhanallah. Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele tem uma narração interessante, onde ele diz que, subhanallah, eu costumava estar com muita fome. Ele ficava com muita fome, a tal ponto de às vezes eu desmaiar de fome, subhanallah. E eu amarrava pedras em meu estômago, e eu tinha tanta vergonha de pedir para as pessoas por algo, subhanallah. Ele tinha vergonha de pedir as coisas para as pessoas, subhanallah. E Abu Huraira, radiyallahu anhu, subhanallah, ele não teve moradia por um período. Isso parte da pobreza dele. Ele sentia vergonha de pedir. Então Abu Huraira, radiyallahu anhu, o que ele fazia? Ele perguntava as questões para as pessoas, esperando que elas o quê? Notassem, esperando que as pessoas notassem algo nele, ou seja, fome. Então Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele relata: eu fui até Abu Bakr, radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, e Abu Bakr é Abu Bakr. Abu Bakr é o cara, ele é o homem que experimentou dos momentos especiais com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como nós dissemos, uma das primeiras pessoas que abraçou o Islã, e ele é o homem da generosidade, da nobreza, subhanallah. Então ele foi até ele, subhanallah, ele é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele relata, ele diz: eu perguntei a ele a respeito sobre uma coisa sobre o livro de Allah, sobre uma questão do Alcorão Sagrado. Eu perguntei sobre uma questão de tafsir, e ele disse, subhanallah, eu sabia a resposta, mas eu estava esperando que Abu Bakr, ele olhasse para mim e o quê? E ele notasse que eu estava com fome. Subhanallah. Então ele fazia isso para que o quê? Para que as pessoas notassem que ele estava com fome. E ao invés disso, ao invés de Abu Bakr ver isso, subhanallah, ele tão surpreendente, de tão surpreendente que ele é, ele respondeu a questão e seguiu em frente, seguiu seu caminho. Subhanallah. Então Abu Huraira, ele continua falando: eu fui para a próxima pessoa. Quem é a próxima pessoa? Umar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, subhanallah. E eu perguntei uma questão sobre o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. E eu sabia a resposta, ele relata novamente. Eu sabia a resposta, mas eu estava esperando que ele notasse. Mas ele, subhanallah, ele não notou. Ao invés disso, Umar, radiyallahu anhu, o que ele faz? Ele, subhanallah, Umar é quem ele é. E ele respondeu a pergunta, respondeu a questão de Abu Huraira, radiyallahu anhu, e continuou o seu caminho, continuou andando, subhanallah. Então Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele continua relatando, ele diz: enquanto eu estou nesse estado de desespero, e eu estou perguntando as questões para as pessoas que não são relevantes para quê? Não são relevantes para minha fome. Subhanallah, ele relata isso, esperando que alguém note. Ele espera que alguém nota essa questão. E quem passa? O profeta sallallahu alaihi wasallam. Nesse momento o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele passa por Abu Huraira. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para que a gente refletisse numa questão. Às vezes nós vemos as pessoas gritando por ajuda, subhanallah, e nós ignoramos os gritos dessas pessoas por ajuda. Às vezes nós vemos alguém publicando algo na internet nos dias atuais. Isso, subhanallah, isso não é comum. As pessoas publicando alguma coisa para todas as pessoas verem. E às vezes a gente deixa isso passar e nós apenas ignoramos isso. Mas se alguém está agindo dessa maneira, está falando dessa maneira, dessa forma, pedindo ajuda, isso não é comum.
Se nós amamos realmente essas pessoas, nós deveríamos realmente o quê? Nos preocupar com essas pessoas. Principalmente nos dias atuais a respeito que nós temos o quê? Nós temos depressão e várias doenças psicológicas, e a fome e outras questões. No caso de Abu Huraira radhiyallahu anhu, nós temos que pensar a respeito disso também. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele passa por Abu Huraira, olha para ele e sorri. Subhanallah. Imagina o profeta sallallahu alaihi wasallam nesse momento sorrindo, era sunnah. E ele diz, Ya Abahir, subhanallah, sorrindo, dizendo isso. Então ele encontrou, o que ele fez? Ele encurtou o nome de Abu Huraira, deixando ele aliviado, trazendo alívio naquele momento, chamando ele pelo apelido, subhanallah. E Abu Huraira, radhiyallahu anhu, o que ele fala? Labeik ya Rasulullah, aqui estou, ó mensageiro de Allah, subhanallah. E o que é, tipo, o que você quer, ó mensageiro de Allah, subhanallah? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Venha comigo. E Abu Huraira, radhiyallahu anhu, ele continua dizendo, eu fui com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, ele acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam levou ele para uma casa dessa pessoa, e nós fomos servidos com al-laban, subhanallah, fomos servidos com o iogurte. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou aquela jarra, ele continua falando o quê? Que pegou uma jarra e deixou que aquela jarra fosse passando por todos que estavam naquela sala, naquele cômodo, subhanallah. Eu estava com medo, ele continua relatando, eu estava com medo de que aquilo não sobrasse para mim, de que não sobrasse nada para mim, até que chegou até mim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, beba ya Abu Huraira, beba ó Abu Huraira, subhanallah. E ele disse, eu bebi. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? Continue bebendo. E ele disse, ele falou, continuei bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo, até que eu não fosse mais capaz de beber, subhanallah. Então, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse novamente, Ya Abahir, e eu disse, Labeik ya Rasulullah. Abu Huraira disse que falou isso, aqui estou, ó mensageiro de Allah, subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, você está satisfeito? Abu Huraira radhiyallahu anhu disse, eu estou satisfeito, ó mensageiro de Allah, eu estou satisfeito. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou e ele também tomou daquilo também. Pegou a jarra e tomou daquilo que continha na jarra aquele iogurte, subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele via você quando você estava com dor ou fome ou desespero ou necessidade, quando outras pessoas não notavam isso, subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele notava isso, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele passou por tudo isso e ele estava lá por você, alaihi salatu wassalam. Ele passou por fome e ele antes foi o que? Ele foi rejeitado. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi rejeitado. Ele é aquele que ninguém gostava de sair com ele, alaihi salatu wassalam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez disso um ponto para que fosse um ponto de conforto para aqueles que estavam numa situação similar por tudo aquilo que ele havia passado, sallallahu alaihi wasallam. E uma das histórias mais tocantes, uma das histórias mais comoventes a respeito disso é a situação de que, subhanallah, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele estava mais familiarizado do que qualquer um com o quê? Com a morte de uma criança também. Havia um homem que costumava vir para as rodas de conversas com o profeta sallallahu alaihi wasallam na mesquita. Ele tinha um filho e o profeta sallallahu alaihi wasallam amava muito esse filho desse homem, subhanallah. E essa era uma criança que estava sempre na mesquita. E claro, esse homem amava o seu filho, subhanallah. E ele trazia esse filho junto ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam brincava com ele. E o homem, subhanallah, desapareceu. Ele parou de ir para onde? Parou de ir para a mesquita, para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, ele disse, onde ele está? E ele perguntou novamente onde ele está e ficava perguntando, preocupado, mostrando a preocupação por aquele homem, onde ele está? E disseram, Ya Rasulullah, seu filho, ó mensageiro de Allah, o seu filho. Ele, sallallahu alaihi wasallam, disse, o que aconteceu com seu filho? Subhanallah, preocupado. Então eles relataram, o seu filho faleceu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi informado a respeito disso, imediatamente, o que ele falou? Vamos visitar ele, subhanallah, com sua imensa preocupação. E ele vai para aquele homem, é relatado que ele vai para aquele homem, e ele vê o homem em profunda tristeza, muito triste naquele momento, subhanallah. Ele chegou como amigo, e aí o que aconteceu? O que aconteceu, meu amigo, meu companheiro? E ele diz, meu filho morreu, Rasulullah, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam conta, fala para ele o quê? Você fica satisfeito que no dia do juízo final você vai encontrar o seu filho em pé
em frente a todos os portões do paraíso que ele quer, subhanallah. E você pode entrar em qualquer uma dessas portas que você pode escolher. E depois dessa notícia, subhanallah, este homem ficou o quê? Ele ficou chocado. E o que ele falou? Com certeza, ya Rasulullah. E ele diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é só para mim ou para qualquer um? E o profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ele relata, ele diz, isso é para todos da minha umma, isso é para minha umma inteira, para minha nação inteira, isso é o quê? Isso é um presente. Mas, subhanallah, pense, o profeta sallallahu alaihi wasallam procurando por aquele homem, se preocupando por ele. Ele procurava o faminto, ele procurava aquele que estava triste, ele procurava, subhanallah, aquele que estava rejeitado, que era rejeitado pela sociedade, ele procurava por aqueles que não pediam nada, subhanallah. Então ele, sallallahu alaihi wasallam, profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era o quê? Ele era uma fonte de alívio para as pessoas. Ele era uma fonte de alívio para as pessoas, pois isso é o quê? Isso é o resumo de al-ihsan. Aquela pessoa que adora Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse vendo ele, mesmo sabendo que não vê Allah subhanahu wa ta'ala, mas Allah subhanahu wa ta'ala está nos vendo. E isso era a excelência do caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما